Pai, fala conosco, meu Pai amado. Usa, Senhor, como tem usado, como uma ferramenta, Senhor, com tocha de fogo, Pai amado, e revela, Senhor, a tua mensagem, Pai amado, e fala com a nossa alma, meu Pai. Fala aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco, meu Pai, através do teu servo, meu Pai. Senhor, vem usar, Senhor amado, Senhor, a boca do teu servo, Pai amado, para falar, Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, Pai. É que eu te peço, meu Deus, tome com ele essa tribuna, meu Pai. Acampa os teus anjos, Pai, e que nada venha impedir, meu Pai amado, Senhor, do Senhor falar conosco, meu Pai. É que eu te peço, Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu vou receber o servo, Senhor, com as palmas ajoelhadas, com nosso Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Glórias a Deus. Louvamos a Ele pela bondade, pelas maravilhas que o Senhor tem feito sobre nós. Abra a tua Bíblia, tema da campanha. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Hoje é o primeiro dia desta campanha. Glórias a Deus. Em favor da família. Glórias a Deus. O inimigo tem lutado tanto contra as famílias, contra os lares, contra os princípios da família, irmãos? O Senhor, esta noite, assim como tem falado, já desde o princípio do culto, o Senhor tem uma palavra para nós. Êxodo capítulo 1, versículo 7, da palavra do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Glórias e honra te damos, Senhor. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor que diz assim: e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para o afligirem com suas cargas. Edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quando mais afligia, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amargas a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os servia com dureza. Amém? Senhor amado, Deus poderoso, Deus santo, Deus de maravilhas, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai, que tem o Senhor feito em nossas vidas, Pai. És aqui, ó Pai querido, Deus amado, Deus poderoso, a tua palavra. Fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja, por intermédio, Senhor, da tua palavra, Senhor. O Senhor conhece, Jesus Cristo, nosso coração, nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe, Pai, o que nós precisamos, Pai, esta noite.
Eu peço, Jesus Cristo, Deus amado, fala conosco. Não permitas que saímos da mesma maneira, Senhor, mas cantasse de canta a basurianda. É comer a súria, madahai. É que a boliri abraço, libera para cancar a basuria la pastei. De come le basurianda, le hamucondi cantara baia. De pomide cantore va cantore basuri ma bastei. Que banire in base come ni basuri nasce. Fala e tu cantai. Fica conosco, Senhor, esta noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, Senhor. Santo é o Senhor e você dá glórias ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. A palavra que o Senhor nos traz esta noite, glórias a Deus, o Senhor vem falando, glórias a Deus, do crescimento do povo de Deus dentro do Egito. Mas também o Senhor vem falando também da servidão, qual os egípcios forçavam eles a servi-los dentro do Egito. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, esta noite, glórias a Deus, e o povo de Deus crescia e multiplicava. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Por quê, irmãos? Porque quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem um projeto na vida de alguém, por mais difícil que a vida seja, por mais difícil que tem passado, por mais lutas que tem enfrentado, por mais batalha que tem travado, ainda há um projeto, ainda há um propósito de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que serve o Senhor. E quando a palavra do Senhor está nos falando esta noite, o primeiro capítulo, o primeiro versículo que nós lemos, que é o tema da campanha, que é servidor e conhecido, as crianças podem agora dar um silêncio, por favor. Então, irmãos, glórias a Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele traz para nós esta palavra, glórias a Deus. Quando José leva o seu pai para o Egito, leva o seu povo para o Egito, a Bíblia está nos dizendo que vai em média de 78 pessoas junto com Jacó para o Egito, glórias a Deus. E ali, irmãos, eles vivem por muito tempo, e ali eles crescem, eles se multiplicam dentro do Egito. Ali, no Senhor frutifica o seu povo, o Senhor engrandece o seu povo em terras estranhas. Mas passaram-se os dias, passaram-se os tempos, José então vem a falecer, e passaram-se os dias, levanta-se outro faraó, outro rei, ele vai cantar dentro do Egito. E este rei, ele não conhecia a José, ele não sabia do propósito de Deus, a vida daquele povo, glórias a Deus, e o porquê aquele povo ali estava. Glória a Deus, aleluia. Então, este rei, ao sentar no trono, ele então começa a observar o povo de Deus. E ele observando este povo, ele começa a ver que o povo ali está crescendo, multiplicando mais do que os egípcios. E ele então se indigna com aquilo, ele diz: como pode este povo crescer mais do que o nosso? Como pode este povo frutificar mais do que o nosso? E aquilo inquieta Faraó. Se nós trazemos ao dia de hoje esta palavra, o inimigo, ele tem se enfurecido com o crescimento da igreja. O inimigo, ele tem se inquietado com o povo que tem crescido, com o povo que tem frutificado na terra. Mas isso tudo é notório aos olhos do Senhor. A igreja algumas sim estão crescendo. Estão crescendo em tamanho, estão crescendo em graça, em poder, em autoridade na parte de Deus. Mas tem outras que não estão crescendo. Não, pastor, elas estão inchando. O inchaço é diferente do crescimento. Por quê, pastor?
Porque muitas das vezes a igreja que se acha ser, a igreja dizendo eu sou maior, eu sou poderoso, a igreja tem tantos, tem isso e tem aquilo, é uma igreja que se exalta. A igreja que se exalta, ela não cresce, ela incha. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, nos nossos dias, nós podemos observar essas duas situações. A igreja que está crescendo, ela cresce primeiramente em poder, em autoridade, em santidade e viver para Cristo. A outra igreja, ela incha, porque eles acham que já tem tudo, que eles são mais. Esquece que a Bíblia está falando que aqueles que se humilham serão exaltados. Muitos dizem assim: não, aquele que é humilhado é exaltado. Não, a palavra não é essa. Você que conhece a Bíblia Sagrada sabe o que eu estou falando. A Bíblia, ela não está dizendo assim: aquele que é humilhado, este será exaltado. Não. A Bíblia está dizendo assim: aquele que se humilha, este será exaltado. Por que, irmãos, o Senhor está dizendo desta maneira? Porque Jesus, ele foi humilhado. Porque Jesus, quando ali ele foi preso, ele foi humilhado. Ele foi humilhado pelos homens, ele foi humilhado pelo sinédrio, ele foi humilhado por aquilo que dizia ser igreja. Deus, então, pastor, exaltou Jesus pela humilhação. Não. Deus o glorificou. Deus mostrou que aquele que se humilha, ele é glorificado. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele tinha poder para destruir aqueles que estavam acusando. Jesus, ele tinha poder quando eles chegaram no Getsemane para prendê-lo. Jesus, ele tinha poder com a palavra, ou com o olhar, para destruir todo aquele exército. Glória a Deus, Senhor. No entanto, que no livro de João está dizendo que quando ele chega e pergunta, e Jesus pergunta: a quem nós buscai? E Deus disse a Jesus, o Nazareno. Jesus disse a sua palavra de autoridade, que eu sou. E esta palavra eu sou causa temor àqueles homens, e todos eles caem no chão. Então chega a mão dos seus discípulos e diz: Senhor, vamos aproveitar os seus, vamos correr. Jesus disse: não, é preciso se cumprir o que meu Pai designou. É preciso eu passar pela humilhação. É preciso eu passar pela moinha para vocês crescerem, para vocês ter um crescimento. E este crescimento é o que inquieta Satanás. Este crescimento é o que tira a paz de Satanás. Por quê? Porque quanto mais ele aflige a igreja que busca a verdadeira face do Senhor e vê o verdadeiro evangelho, quanto mais ele aflige, mais a igreja tem autoridade na terra. Glória a Deus, Senhor. Quanto mais ele quer esmiuçar a igreja, mais a igreja tem poder. A diferença, e essa diferença chama a atenção, porque muitas das vezes o diabo brada no coração das pessoas que você vai parar, que você vai desistir, porque ele sabe como ele está oprimido. Ele sabe como ele está tentando contra a sua vida. Ele sabe como ele está investindo contra o seu lar. Ele sabe como ele está investindo contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua vida financeira, contra a sua vida material. Ele sabe, então ele aposta tudo que ele tem contra você. Glória a Deus, Senhor. Satanás achou que no momento que levantasse outro rei, era a oportunidade para eles destruir Israel. Porque ele sabia que naquele povo havia uma promessa. Ele sabia que com aquele povo era um povo que carregava sofrimento, mas carregava uma maior promessa.
Glória a Deus, Senhor. E muitas das vezes, somos nós, irmãos, que desmerecemos essas promessas. Somos nós, irmãos, que não alcançamos as promessas, não porque Deus, não, por nossas ações, atitudes, muitas das vezes. Mas há ainda uma promessa. Há ainda o desejo de Deus de mudar a sua história. Porque Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Mas muitas das vezes você não quer. Muitas das vezes você não aceita. Muitas das vezes você faz tudo para agradar os outros lá fora e pouco para agradar a Deus. Preste atenção na palavra do Senhor. Quando os seus irmãos, os irmãos de Moisés, de José, tiraram ele do Egito, de Canaã, venderam José para o Egito, pensaram eles que estavam destruindo a promessa. Mas eles estavam se aproximando do propósito. Aleluia, Senhor. Quando eles estão no Egito, você conhece a história. Nós lemos alguns versículos que estão dizendo que aquele faraó inquietou. Aquele faraó se levantou contra Israel. E ele prestou atenção que o povo estava crescendo, que o povo estava se multiplicando, mas não era o povo dele. Então ele chama pessoas e diz: esse povo está crescendo. E a Bíblia está dizendo que eles colocam maiorais. Esses maiorais começam a afligir o povo. O povo agora tem que construir o Egito. O povo agora tem que construir. Tem que fabricar tijolo. Tem que fabricar material para a construção do Egito. E a Bíblia está dizendo que eles colocavam sobre o povo de Deus uma dura cerviz, quer dizer, eles colocavam sobre o povo de Deus uma carga pesada. Dizendo assim: esse povo tem que desistir. Esse povo, eles vão ter que desanimar na caminhada, porque eles não podem crescer mais do que nós. Glória a Deus, Senhor. E o povo afligia, e os maiorais afligiam o povo de Deus. Mas quanto mais afligia, mais crescia. Chega um momento que Faraó chega e diz assim: ele chama as parteiras que faziam os partos daqueles meninos, dos filhos dos hebreus, e diz assim: quando o fruto for menino, mata. Só deixa viver quando for menina. As parteiras então temem a Deus. E no temor a Deus, quando nascem os meninos, ela não mata. Faraó então se irrita e chama elas, diz: mas eu não dei ordem. Elas dão desculpa, ela diz: não, Senhor, essas mulheres já acostumadas a ter filhos. Então quando elas vão ter filhos, que elas vêm chamar nós, elas já têm ganhado as crianças. Faraó diz assim: então fazemos diferente. Em vez de vocês matá-los, então agora pega e joga no rio para os crocodilos. Eles, de todas as maneiras, eles queriam matar o povo de Deus para não haver crescimento. Por que eles deixaram as filhas? Porque com as filhas eles podiam copular e podiam ter filho mais egípcio. Irmãos, o mundo quer que a igreja se contamine. O mundo quer que a igreja se misture. O mundo quer que a igreja se prostitua diante de deuses imundos. Glória a Deus. Mas a igreja, ela tem que permanecer Aleluia, pura. Senhor. Glória
Glória a Deus. Não importa o sofrimento, não importa a dor, ela tem que permanecer no propósito. Para você ver, irmãos, que todas as vezes Deus permite o sofrimento. Por quê? Por causa das suas rebeldias. Nos nossos dias não é diferente. Muitas das vezes nós vemos pessoas sofrerem, pessoas que eram para estar diferente a sua vida, o seu caminhar, mas porque endurece, tem um coração de dura serviço, o Senhor. Tem um coração que não dá crédito à palavra, que não dá ouvido à palavra, que nunca ouve a Deus. Todas as vezes que Deus fala, em vez de trilhar o caminho, dá voltas. Glória a Deus, Senhor. Os pais de Moisés estavam onde? No meio do mesmo povo. Para você ver quando Deus tem um propósito, alguns sofrem pelas rebeldias, pelas traições que traem Deus. Outros têm um projeto. Ah, pastor, mas no meio do sofrimento? Não, Deus ele permitiu o sofrimento para te ensinar. Quando você é reto, é justo perante Deus, Deus permite o sofrimento para te ensinar. Depois que Ele te ensinou, Ele vai te usar de alguma maneira. Glória a Deus, Senhor. Prova, pastor, para mim. No meio do povo sofrendo, o povo estava ali, se martirizando por causa da não servir. Eles colocaram um fardo pesado. O Senhor então levanta ali no meio daquele povo um casal que não tem medo, um casal dos filhos de Levi. A ordem era para matar, era para destruir as crianças, e eles têm filhos ali. Eles já tinham dois, Arão e Miriam. Aí de repente vem Moisés. Sabe por quê? Trazendo agora este casal para os pastores, para a igreja que está à frente, a coragem de enfrentar Satanás, a coragem de dizer: não importa a luta que eu passo, não importa a peleja que eu passo, mas se Deus me colocou no propósito, eu vou trilhar esse propósito. Glória a Deus, Senhor. E aquele casal, então, eles se amam. E aí vem Moisés. Os pais de Moisés nem se comunicam ao Egito, alguém, nem mesmo entre eles, nem mesmo entre o povo de Deus. Eles não comunicaram que estava nascendo um menino. Por quê? Porque eles tinham medo de irmãos traí-los. A mãe de Moisés esconde ele por 3 meses. Chega um momento que não dá mais para esconder aquela criança, porque de uma forma ou outra o povo ia enxergá-la. Ela então, Deus dá sabedoria, pega um cesto e batuma aquele cesto, põe o menino dentro do cesto e põe aonde? No lugar que o faraó mandou jogar as crianças para ser comido pelos crocodilos, no mesmo rio, no rio Nilo. Ela coloca então aquele cesto dentro do rio. Miriam, ela vai na borda do rio. A filha de faraó tinha uma altura certamente deste rio, que era gelado por causa dos faraós, dos filhos dos reis tomarem banho. A filha de faraó então está ali tomando banho, se lavando, a Bíblia diz. E ela então avista aquele cesto, manda alguma da sua criada ir até lá, e elas chegam lá, elas olham, ela pega e traz para a filha de faraó, abre aquele cesto, está ali dentro Moisés. Os pais de Moisés tiveram que ter coragem. Muitas das vezes nós
sentados no altar da igreja, nós não temos coragem. A nossa coragem, irmãos, não é eu pegar uma mensagem e agredir a igreja com a mensagem. Não é essa. Dizer, não, Deus me mandou eu fazer desse jeito. Não é isso. A coragem é eu ensinar a verdade. Mesmo que muitos vão dizer, mas não precisa disso, não é mais assim. Estamos num tempo avançado. Não importa o tempo. Se o tempo fosse avançado e houvesse a mudança, Jesus não diria assim: eu sou do ontem, do hoje e serei eternamente. A palavra de Deus é eterna. Jesus, ele prova para nós que a palavra é eterna. Como, pastor? Que ele diz assim: passarão os céus e mas a minha palavra não passará. Glória a Deus, Senhor. Desobediência traz sofrimento. Desobediência traz tristeza, traz fardo pesado que não precisávamos. Promessa, propósito, traz ensinamento. Que muitas das vezes você acha que sofrimento não é ensinamento. A diferença. O povo vai profanar nosso irmão, açúcar. Vai multiplicar, o povo vai crescer, a igreja vai crescer. Mas a palavra não vai mudar. Quantos anos o povo de Deus ficou dentro do Egito? Se nós pararmos e analisarmos a palavra de Deus, até aqui, o povo já estava com 400 anos dentro do Egito. O povo viveu dentro do Egito 470 anos. Então colocamos que esse faraó reinou sobre eles 70 anos. Porque Moisés viveu dentro do Egito 40. Viveu no deserto mais 40. Deus, irmãos, ele não olha para o tempo. O tempo para Deus é para ensinar. Quando Deus permitiu Moisés viver no palácio 40 anos, pastor. 40 anos Moisés viveu como príncipe dentro do Egito. Quando ele fez 40 anos, a Bíblia está dizendo que Moisés sente no coração o desejo de visitar o seu povo, porque ele sabia que ele era hebreu. E quando ele chega ali, ele vê um sendo maltratado. Ele vai ajudar o irmão, mas o Egito vem sobre ele. Ele acaba matando aquele homem. E então, ele volta para dentro do palácio. Um outro dia ele está ali novamente. E agora está brigando entre seus irmãos, os próprios hebreus, um brigando com o outro. Moisés vai acalmar ali os seus irmãos. E aquele que Moisés salvou do Egito um dia antes, se levanta contra ele e diz: vai fazer comigo mesmo que você fez com o Egito ontem? Vai me matar como você matou ele? Para você ver, irmãos, também dentro da palavra do Senhor, as pessoas, o egoísmo das pessoas. Hoje a gente estava comentando com a Ana, muitas das vezes, ou eu acredito que você já passou por isso. Você estendeu a mão para a pessoa, quando ela estava lá na frente, ela podia olhar pelo menos e dizer para você obrigado. Mas o que ela faz? Não, agora eu estou, ou estou no mesmo patamar, ou estou um passo à frente. E a primeira oportunidade que ela faz é para você. Para você ver o coração do homem quanto é enganoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Era para agradecer a Moisés. Mas não, ele acusa Moisés. E Moisés então teme que Faraó o matasse. Moisés foge para o deserto. E ele então tem que viver no meio de pastores de ovelha. Moisés se casa com uma das filhas dos pastores de ovelha e torna-se pastor também. O que traz, pastor, esta palavra para nós? Muitas das vezes você está passando por um processo de ensinamento.
crescimento. Amanhã você está fazendo e cumprindo Deus na sua vida, o seu propósito. Por quê, irmãos? Porque o povo rebeliou. Entrou dentro do Egito 78 pessoas. E saíram de lá mais de 400.000 pessoas. Para você ver o crescimento daquele povo dentro de terras estranhas. O crescimento da igreja. Jesus está dizendo para nós, vai chegar um momento que aqueles que eu chamei para estar na frente da obra, estar pregando, ministrando a palavra, também vai ter que apresentar as minhas almas. Glória a Deus, Senhor. Se Jesus chegar para você hoje e dizer, dá-me, pastor Márcio, entrega nas minhas mãos as almas que tu ganhou. Dá-me, pastor Rafael, entrega nas minhas mãos as almas, porque nós vamos prestar conta desta forma com Deus. Qual é a desculpa que nós vamos dar? Não, pastor, não, Senhor, eu não tive a oportunidade para ganhar. Não, Senhor, eu não. Porque nós vamos querer se sair. Nós não vamos querer ser condenados pelo chamado. É por isso que é a seriedade de quem prega, de quem é chamado para fazer a obra. A obra nossa, irmãos, que Deus nos designou, é orar, é ler a palavra, buscar a palavra, pregar a palavra, mas é buscar as almas. De alguma maneira. Eu sempre digo e sempre vou dizer, nós como pastores, precisamos ser mais. Não é melhor. É dar um passo à frente. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Se hoje Jesus falar para você, pastor, Rafael vai para tal lugar, olha a situação, você vai começar a analisar. Se eu sair hoje, pode me faltar amanhã. Eu estou só exemplificando, pastor, eu estou dizendo que isso é assim. Porque nós, muitas das vezes, nós questionamos, nós damos desculpas para não fazer o ídolo. O Senhor fala assim, não vai pregar, vai ficar tantos dias em tal lugar. Muitas vezes vamos dizer, Senhor, eu careço, está trabalhando na minha casa, precisa minha esposa, meus filhos, precisa, meus amigos, e começamos a falar. E qual é a resposta que Deus tem para nós? Se Jesus chegar para os machos e dizer assim, hoje, você vai, vou colocar uma cidade, vai para aquela hora, vai ficar lá tantos dias. Se Jesus falar como falou com os discípulos, não leva alforje, não leva 2 sandálias, não leva 2 túnicas, vai que eu sei o que eu vou fazer. Qual será a sua resposta? Não, Senhor, eu preciso deixar, organizar aqui a minha casa. Não, Senhor, o item não é este. O item é, Senhor, ajude aqui. O Senhor diga, vai, pega e vai. O Senhor diz, fica, pega e fica. Eu estou dizendo aos irmãos, mas cada um de nós, as irmãs também, da mesma maneira. Muitas das vezes nós falamos, não, eu quero fazer, não, Senhor, eu vou fazer. Mas quando veio o vento, disse, Senhor, eu nem conheço. Mas é assim, irmãos, está acusando, pastor? Não, eu estou te dando um exemplo bíblico do que é você ter coragem, do que é você não ter coragem. Você tem palavra, mas não tem coragem. O nosso compromisso com Deus, Ele traz para nós promessa. O nosso compromisso com Deus, Ele gera para nós promessa. O compromisso dos pais de Moisés com Deus, com a palavra, trouxe para eles mesmo cumprimento de promessa. O Senhor havia prometido a eles: nós vamos levar para uma terra que mana leite e mel. Quer dizer, para uma terra farta, para uma terra cheia de paz. Mas agora o povo está clamando. Quando Deus chama Moisés na sarça,
Deus, achei que eu sou cantinho para ele. Deus, quando ele chama Moisés na sarça, Deus fala para Moisés: eu ouvi, Moisés, o clamor do meu povo. Mas o povo estava clamando, estava dizendo: Senhor, lembra de nós. Quantas vezes eles não clamaram: Senhor, lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e ao nosso pai Jacó. Quantas vezes você dobra o seu joelho, está passando por luta, e você fala: Senhor, lembra, Senhor, indaga, Deus, a promessa. E aí muitas das vezes você levanta do joelho e você diz: Senhor não respondeu a minha oração. Jesus está te observando, porque naquele dia Ele vai dizer para você: eu ouvi a sua oração. Eu não ouvirei porque você não cumpriu o seu propósito. O propósito de Deus em nossas vidas é além. Mas nós muitas das vezes impedimos, nós ficamos no nosso mundo, e o nosso mundo muitas das vezes não queremos passar luta, não queremos passar peleja. Nós queremos ter um crescimento, mas esse crescimento ele tem que vir com vantagem. Se não vir com vantagem, para mim não está bom. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos dar o passo. Depois do passo, Jesus cumpre a promessa. Já encerrando a mensagem, para você e para nós e para mim, qual é o seu propósito com Deus? Você tem feito, você tem cumprido o seu propósito? Deus, Ele tem olhado de lá, você tem dado motivo para Ele se alegrar com o seu propósito? Nós muitas das vezes queremos, mas não obedecemos. Pastor, saiu do contexto. Não, nós estamos falando aqui. O Senhor está falando de um crescimento, sim. O Senhor está falando de promessa, sim. O Senhor está falando de propósito, sim. Mas o povo, para receber o propósito, eles teve que passar pelo sofrimento. Era necessário? Não era. Sabe por quê? Porque o povo, quando José morreu, o povo deixou de buscar a Deus. José estava ali como governador dentro do Egito, mas também como um líder espiritual do seu próprio povo. O povo, enquanto José estava vivo, o povo ele buscava Deus. Enquanto José estava vivo, o povo adorava Deus. Enquanto José estava vivo, o povo temia Deus. José morreu, quer dizer, acabou o meu compromisso. Aí Jesus disse assim: então vamos ver. Quantas vezes você passa por coisas que não era para passar? Quantas vezes você passa por dificuldade, por tristeza, por desespero que não era preciso? Jesus ele falou assim: eu vou pôr vocês numa terra que manda leite. Você acha que aquela geração que veio do Egito, que veio de Canaã, tinha algo a ver? Se nós analisarmos, José, ele era mais novo, ele era o penúltimo filho de Jacó. José, ele morreu na sua vitória velhice. José já tinha idade quando ele morreu. Então, se nós olharmos logicamente, os seus irmãos também não existiam. Existia uma geração. Mas essa geração, ela conhecia Deus. Por quê? Porque os pais de Moisés, eles veio da tribo de
Levi. Leia a Bíblia, você que conhece a Bíblia, você vai entender, você vai ver que os corajosos, pastor Rafael, ele não nascia das tribos de Judá. Judá era o primogênito. Eles não nasciam da Secoma, da Basura, da Bacanta, de Azé. Eles não nasciam de Cantarabaixo, de outras de Cantarabaciana, da Bacei, de Cantarabaçu, da tribo. Os corajosos que levantavam-se para enfrentar o inferno nasciam da tribo de Levi. Glória a Deus, Senhor. Por quê, pastor? Porque a tribo de Levi tinha chamado. Quando Deus reúne o povo para sair dali, qual é a tribo que Jesus coloca na frente? A tribo de Levi. Por quê? Porque Moisés era da tribo de Levi, Arão era da tribo de Levi, Miriam era da tribo de Levi. Glória a Os Deus. outros não tinham chamado, pastor, não, os outros tinham promessa. E qual tribo você faz parte? Qual tribo vocês acham que nós fazemos parte? Quem sabe? A tribo de Levi. Por que nós vamos se acovardar? Por que, pastor? Prova para mim, os sacerdotes sabem de qual tribo? Os levitas levantaram de qual tribo? É de Adão? Não, é de Levi. Jesus está dizendo assim, a tribo que tem um chamado. Vocês veem que quando eles entram em Canaã, Jesus divide a terra com 11 tribos. Levi não recebe porção. Não, pastor, o que eles fizeram? Levi recebeu promessa. O Senhor disse assim: você vai trabalhar e vai alimentar a tribo de Levi. E hoje vem muitos irmãos e abrir igrejas que não precisam, que não tem necessidade. Para se a Bíblia está nos dizendo. Leia aqui os versículos primeiro que lemos. Você vai ler o nome de 12 tribos. Mas por que uma se destaca? Por causa da coragem. Quando eles estão ainda em Canaã, que a filha de Jacó é violada, qual é a tribo que vai até o outro rei e destrói todos eles? Levi, irmãos. Jesus está dizendo: não chame covardes. Quando você se acovarda, Jesus está dizendo: a minha alma não se compraz. Muitas vezes no desespero, muitas vezes na angústia, na dor, você diz: eu vou parar, eu vou desistir. Você diz: Senhor, anda mais. Lembra você da tribo que você nasceu? Lembra você da tribo que você foi chamado? Você que a Bíblia está dizendo que o povo de Deus cresceu e multiplicou e fortaleceu na terra. Diga para mim, muitas das vezes, irmão, nós precisamos de atitudes. Nós, como pastores, diminui só, não desligar tudo não. Nós precisamos de atitudes, irmãos. Nós precisamos de interesse. Nós sabemos que a obra está aí. Muitas das vezes Deus te dá condição e você não faz. Analise o teu chamado. Analise o seu propósito. Tem muita gente que está lá fora, está dizendo porque ele está vivendo, porque ainda não desceu ao sepultura, está dizendo assim: não, o meu tempo, no tempo certo eu vou para a igreja, não vou passar isso, eu vou para a igreja, mas nunca veio. Jesus está esperando eles tomar uma decisão, não, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Jesus está dando para eles um fôlego de vida, mas no momento que o fogo faltar, aonde vai se deparar?
igreja, mas para você servir a Deus, você precisa de igreja. Se não, qual é o intuito de Jesus pregar o povo no deserto? Jesus ele estava na beira da montanha, o povo estava lá, por quê? Ouvindo a palavra, e a palavra era o alimento. Sem esse alimento nós não vamos. Então, às vezes, irmãos, você abre a Bíblia, Deus dá uma palavra, você conhecendo a palavra, você ora, você lê, você relê, você diz, Senhor, eu não entendo. De repente você vem na igreja, um irmão decanta lá baixar, uma irmã Deus toma ela e explica para você o versículo que lhe deu. Por quê? Porque não se revela a todos de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Então nós precisamos entender o nosso chamado. Nós precisamos entender que a promessa tem sobre nós, mas ela vai ser cumprida a partir da nossa obediência. Quando os pais de Moisés, como obediente a Cristo, eles estavam no meio do povo, todo mundo clamando a Deus. Senhor, lembra de nós. Senhor, lembra quantas vezes cogitaram, Senhor, lembra da promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Jesus olhando ali, Jesus dizia, eu lembro. E vocês? Lembram dos seus propósitos? Porque às vezes nós ignoramos a Deus. Muitas das vezes nós ignoramos a palavra. Jesus diz assim, olha, toma por aqui. Eu digo, não, é por aqui. Então quer dizer que Jesus está dizendo assim, então as minhas mãos estão lavadas. Aí vem a dor, aí vem o sofrimento, aí vem a tristeza, aí vem a angústia, aí vem o medo. Por quê? Porque eu não quis ir pelo caminho que Jesus mandou. Sabe por quê? Porque quando você olhou no caminho, você diz, eu vou ter que passar por cima de pedra, eu vou ter que passar em espinhos, vai me machucar. Mas todas as vezes que você está pisando em pedras e espinhos, Jesus está te fortalecendo. Eu vou baixar algo que o Senhor me mostrou ontem. Eu estava orando com um irmão, que o irmão estava para tirar a própria vida. O Senhor me mostrou. Ele, esta semana, ele em desespero. Ele disse, eu não aguento mais um pastor. Eu vou dizer para você, pastor Rafael, que não era um simples membro, mas um pastor. O Senhor me mostrou ele pendurado. E ele me ligou ontem à noite. E ele na palavra e ele disse no coração dele, eu vou ligar o pastor Vanildo, o Senhor vai orar por mim. Sem ele saber, o coração dele está dizendo, sem o pastor Vanildo saber, ele vai fazer a última oração por mim, porque eu vou tirar a minha vida, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E o Senhor, irmãos, eu orei por ele, não é para me salvar, não sei porque Jesus me mostra, me manda eu testificar desta forma. Quando eu orei por ele, o Senhor me mostrou ele abrir a Bíblia. E ele dizia, Senhor, fala comigo. A Bíblia estava como em branco para ele não achou uma palavra, pastor Rafael. De repente, irmãos, meu costume, quando eu vou orar por alguém dentro da minha casa, se você ligar para mim, eu vou orar, eu entro no meu quarto, eu dobro o joelho para orar junto com você. E quando eu orava por ele, pastor, Jesus me mostrou a Bíblia. Eu disse para ele, pastor, o Senhor essa semana não conseguiu ler a Bíblia, não conseguiu entrar na Bíblia. Ele disse, essa semana eu não preguei, eu não tenho palavras para pregar. Eu pedi a outros para pregar, porque eu não consigo. Nós temos 4 cultos na semana, eu não fui nem deles. E o Senhor, então, eu de olho fechado, falando com ele. De repente, pastor, eu vi um exército pequeno, de joelho. E o Senhor disse assim, olha aí o meu exército. O exército é pequeno, mas ele está de joelho. E o Senhor me aproximou daqueles homens que estavam de joelho. E eu via eles de paletó. Mas eu via as costas deles, os paletó todos rasgados.
E o Senhor disse assim: eles estão sangrando, mas eles não desistem. Eles estavam cansados, sapatos, pastor, e eu via sangue sair do solado dos sapatos deles. O Senhor disse assim: eles estão com os pés sangrando, mas não desistem. É isso que tem ainda sustentado da minha igreja na terra. Fala para ele que o nome dele está entre eles. Fala para ele que você viu ele de joelho no Mordecai. Eu passei para ele, ele começou a chorar. E isso aí foi onde o Senhor me revelou que ele ia se matar ontem à noite. Irmãos, pastores não são super-heróis, nós não somos. Não é porque nós pregamos, não é porque muitas das vezes você liga, você procura, você quer entendimento, você quer uma oração que nós oramos, que nós somos superiores, não, nós somos carne. Eu estou dizendo isso para você, não é para tirar de mim um jogo ou desabafar com você, não. Eu estou dando para você um testemunho de uma pessoa que conhece a Deus, que pregar a palavra da salvação, mas que ia perder a dele. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Por isso que nós temos que orar, irmãos. Eu sempre vou dizer para você. Por isso que nós temos que descer aos pés do Senhor. E o Senhor, então, falou grandemente com aquele homem. Muitas das vezes, irmãos, você pode pensar assim: o pastor fulano, ele não está mais como antes. Olha para ele se ele não está precisando de um apoio. Olha para ele se ele não está precisando de um ombro para dizer assim: como ele vai esfriando lá, gostei. Vamos orar, pastor. Porque nós, irmãos, nós precisamos. Por que Israel, ali dentro do Egito, se afastou tanto de Deus? Foi depois que José morreu. A Bíblia está dizendo: feriu o pastor e as ovelhas, diz: peçaram. Por que você ainda está de pé? Por causa da oração de um pastor. Nós precisamos entender, pastor Rafael, presbítero Márcio, que nós não vivemos mais para nós. Se alguém ligar a madrugada, não enquete com isso, atende de coração. É pessoas que talvez você naquele momento vai tirar ela da sepultura. Se alguém ligar para você e dizer: pastor, faz uma oração por mim, você está no seu trabalho, na correria, não deixe o seu trabalho, dobra o seu joelho e ore para a pessoa. Pode ser a última oração que ela iria ouvir. Glória a Deus, Senhor. As irmãs da mesma forma. Ligou para você: pastor, mas eu estou fraco. Então, porque você quer? Ore, porque você vai colocar pessoas necessitadas das suas orações. Deus deu uma palavra ao irmão ontem. Hoje, 7 horas, ele me mandou uma mensagem: pastor, aquela palavra Deus falou grandemente comigo. Através daquela palavra, pastor, eu já passei a madrugada orando. Mas se eu não tivesse atendido ele ontem, poderia alguém me dar uma notícia e dizer: o pastor fulano se enforcou. E você está vendo, irmãos, quantos têm descido a sepultura, têm tirado a sua própria vida. O diabo está lutando com a igreja, está lutando com as pessoas lá fora. A diferença da igreja e as pessoas lá fora é a maneira de lutar. Você vê que os lá de fora não suportam a luta, acha-se melhor pegar uma corda, alguma coisa, uma raiz e pendurar. Não, para mim é o descanso do corpo e a alma. Porque depois que a alma sai do corpo, ela vai para 2 lugares. E ela vai escolher um desses lugares. Ou é o Hades ou é o céu. Você já pensou se um dia antes ele ligasse para você, pedindo a tua ajuda, e você talvez não ajudou? Como fica a nossa consciência? O Senhor me mostrou claramente, irmãos. Esse pastor
paletó. Ele ia se arrumar, pastor Rafael, como ele estivesse indo para o culto. O Senhor me mostrou ele de paletó, gravata, calçado. Mas que lugar. Irmãos, muitas das vezes o pastor me passa pelo vale, ele passa pela sombra. Não é nem por problema dele, é por problema dos outros, que ele já não está mais suportando. Semana passada eu falei para Ana, não, Ana, para mim parou. O pastor era todos os dias, né? E uma pessoa só. O pastor não tinha mais hora para olhar, pastor era isso, pastor era aquilo, pastor era aquilo. O pastor começou a me dar agonia. O último dia mesmo que ele me mandou mensagem, me deu tanta agonia que eu falei que deu vontade de sair correndo. Eu falei, não basta, não para, senão quem vai ficar louco sou eu. Muitas das vezes, irmãos, da mesma maneira que tem pessoas que precisam da tua ajuda, tem pessoas que não sabem andar, o que você carrega. E a minha Bíblia está dizendo que quando eu estou cansado, que eu não aguento mais andar, aí o Senhor me carrega no colo, não é eu carregar. Moisés, quando ele estava perante o povo, ali o povo murmurando contra Deus, contra ele, nos tiraste do Egito para